Será que vale a pena investir em fundos imobiliários ou será que isso é apenas uma modinha, é uma coisa passageira? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como funcionam os fundos imobiliários, quais são as suas características, vou mostrar um caso na prática, fazendo uma comparação de investir em fundo imobiliário ou investir em imóveis, para você tirar a sua própria conclusão e entender de fato como que funciona de uma vez por todas fundos imobiliários. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Cris e nesse canal aqui a gente fala muito sobre finanças pessoais, sobre investimentos. Inclusive, se você não é inscrito ou inscrito no canal, eu te convido para se inscrever. Estou numa campanha para atingir 5 mil inscritos. Me ajude nessa meta, se inscreva no canal, ativa o sininho e já me segue em todas as redes sociais para você não perder os conteúdos que eu coloco todos os dias. E aqui no YouTube, inclusive, tem vídeo novo toda semana. Bom, pessoal, hoje em dia a gente fala muito sobre fundos imobiliários, que é essa opção de investir no setor imobiliário sem necessariamente comprar um imóvel físico, não necessariamente ter um imóvel próprio. Então, mesmo que você não invista em fundos imobiliários, é bem provável que você já tenha escutado, ou até mesmo sobre dividendos, que são coisas provenientes de fundos imobiliários. E aqui eu vou te explicar o que é então um fundo de investimento imobiliário. Os fundos imobiliários são opções de investimentos onde você investe no setor imobiliário sem necessariamente ter um imóvel físico, sem necessariamente ter um imóvel próprio. E para isso, você compra cotas que são pedaços desses fundos de investimentos através do home broker, ou seja, da bolsa de valores. Se você tem conta em um banco ou numa corretora, você vai acessar então essa área da bolsa de valores, essa área logada, onde você, através de um código, você consegue comprar. Cada fundo imobiliário vai ter um código, ou seja, vai ter um nome para você conseguir selecionar cada um deles. E dessa forma você consegue comprar cotas, seja uma, seja duas, seja 10, seja 100 cotas, quanto dinheiro você tiver disponível. E dessa forma você se torna dono dos imóveis ou também dos investimentos que esses fundos são donos. Então, existem fundos imobiliários que, de fato, o que a gente chama de fundos de tijolo, eles vão comprar imóveis físicos, sejam shoppings, seja, por exemplo, galpões logísticos, seja lajes corporativas, ou seja, aqueles prédios que têm escritórios, né, para alocar para empresas. Então, existem fundos imobiliários que a gente chama de fundo de tijolo, e aí ele vai ter essas categorias de shoppings, logísticos, pode até alocar para lojas, para supermercado, esses galpões, e vão ter outros fundos que a gente chama de fundos de papel ou de fundos híbridos. O de papel, basicamente, ele vai investir em investimentos ligados ao setor imobiliário, como é o caso de CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, que são investimentos onde você não necessariamente, onde os fundos não necessariamente vão comprar imóveis, mas eles vão comprar investimentos que têm lastros em imóveis, ou seja, no setor imobiliário. E os fundos híbridos é uma mistura de ter imóveis físicos, de investir em investimentos ligados ao setor imobiliário, ou até mesmo investir em outros fundos imobiliários. E os fundos imobiliários são uma forma para que aquelas pessoas que não têm o dinheiro todo para comprar um imóvel, seja um terreno, uma casa, um apartamento, consiga se expor ao setor imobiliário com menos dinheiro. Poxa, você tem 10 mil reais, você tem 20 mil reais, você tem 50 mil reais, isso talvez não seja suficiente para comprar um imóvel físico, você consegue investir em fundos imobiliários, se expor a esse mercado e ainda assim receber o que a gente chama de dividendos, que é basicamente os aluguéis dos fundos imobiliários. Então, quando você compra uma casa, se você alugar essa casa, você vai ter ali o aluguel que o seu inquilino vai pagar e você vai ter essa renda mensal. Nos fundos imobiliários não é diferente. Então, toda a renda que o fundo imobiliário gera, vamos supor um fundo de tijolo que tenha galpões logísticos. Ele alugou esses galpões para empresas utilizarem ali como estoque e tudo mais, e essas empresas vão pagar um aluguel para usar esse espaço. Então, o fundo vai gerar essa renda. Todos os fundos imobiliários têm por obrigação distribuir 95% dessa renda mensal para os cotistas. Então, por isso que os dividendos, eles são uma ótima forma para você receber essa renda mensal. E o legal dos dividendos é que eles são isentos de imposto de renda. Então, essa é uma grande vantagem para quem não quer ter essa preocupação de escolher um bom imóvel, de fazer reformas, ter dor de cabeça com o inquilino, de se preocupar com todas essas coisas e ainda assim ter que ficar recolhendo imposto de renda. Os fundos imobiliários é uma forma muito mais cômoda. Ele tem essa questão da liquidez, que se você precisar vender, em até 2 dias você consegue ter esse dinheiro de volta, porque é o tempo ali de bolsa de valores. Se você coloca lá para vender e for um fundo que tem uma liquidez interessante, ou seja, que tem pessoas também procurando por ele, querendo comprar, naturalmente você vai conseguir facilmente se desfazer desse dinheiro e ter essa grana de volta. Então, por exemplo, você comprou uma cota por 10 reais. Se quando você quiser vender essa cota, ela estiver custando 15, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre esses 5 reais que foi a diferença, o lucro que você teve na cota. Se você vender com prejuízo ou você vender pelo mesmo preço que você pagou, você não paga nenhum imposto. E é importante você saber que os fundos imobiliários
imobiliários não necessariamente são melhores do que você comprar um imóvel físico. Se você quer comprar um imóvel físico, se esse é seu sonho, se essa é uma vontade sua, vai lá e compre, não tem problema nenhum. É possível você fazer as duas coisas, dá para você comprar um imóvel caso você tenha o dinheiro e investir em fundos imobiliários. Só que existem algumas diferenças, como eu disse, além da questão do aluguel, de você ser tributado, geralmente o aluguel de um imóvel físico vai ser 0,5% a no máximo 1% do valor desse imóvel, mas a média é de 0,5% a 0,7% do valor do imóvel. Já no fundo imobiliário, você tem fundos que pagam 0,7%, 0,8%, 1%, 1,2%. Então hoje com a Selic alta e esses fundos que investem em títulos do mercado financeiro, esses fundos de papéis, eles estão entregando dividendos acima de 1% ao mês, isso isento de imposto de renda. E talvez a maior diferença entre investir em fundo imobiliário ou investir em um imóvel físico é a questão da liquidez. Pensa o seguinte, se você comprar uma casa e você eventualmente precisar de parte daquele dinheiro, se você colocar esse imóvel à venda, é bem provável que você não consiga rapidamente vender ele pelo preço justo. Você pode até conseguir vender ele dentro do mesmo mês, até mesmo na mesma semana, só que é bem provável que você vai ter que depreciar bastante, você vai pegar menos do que vale nesse imóvel. Já nos fundos imobiliários, mesmo que você tenha um bom valor investido, você não necessariamente, dependendo da sua necessidade, não necessariamente você precisa resgatar e vender tudo. Você pode vender 10% do que você tem, 20% do que você tem, e dessa forma você pode suprir a sua necessidade de dinheiro. E ainda assim você continua com parte desse capital investido que vai gerar sua renda mensal através desses dividendos. Então, nos fundos imobiliários, igual acontece no imóvel, você pode ter a valorização da cota, ou seja, do valor que você investiu, e receber dividendos, como é o caso dos aluguéis. Então, no imóvel, assim como ele pode valorizar ou desvalorizar, você também recebe os aluguéis. A grande questão é você não ter essa dor de cabeça, você ter alguém que cuida disso para você, no caso, o administrador vai cuidar de tudo isso para você e vai acreditar todos os meses, no dia exato, o valor desse dividendo. E a margem de que tenha uma inadimplência, ou seja, que você não receba através de um fundo imobiliário, é muito pequena, porque o fundo imobiliário, antes de alugar algum imóvel que ele tenha, ele vai fazer uma análise daquela empresa, se ela é uma empresa boa pagadora, se ela tem capacidade de honrar com aquilo. Então, e geralmente são empresas grandes. E você já não vai ter tanta essa segurança e essa certeza de recebimento quando você tem um imóvel físico. Se você for alugar para uma família, para uma pessoa, pode ser que ela nunca deixe de te pagar, mas ela tende a ter uma probabilidade de dar um calote ou deixar de pagar em determinado mês muito maior do que uma grande empresa. Sem contar que, assim como acontecem nos contratos de aluguéis de imóveis físicos, onde são reajustados por IGPM, IPCA, isso acontece também nos contratos de locação dos fundos imobiliários. Eles também vão ser reajustados pelo IPCA e o IGPM, e dessa forma você sempre vai ter o seu dividendo ali acompanhando os índices de inflação. Bom, e se liga agora na prática, qual que é a diferença caso você tenha 300 mil reais para comprar um imóvel físico ou para investir em fundos imobiliários. E para esse valor que vai ser investido em fundos imobiliários, eu diversifiquei, ou seja, eu escolhi alguns fundos para você diversificar esse portfólio e você ter uma renda mensal distribuída em vários fundos, não ficar dependendo de apenas um. E perceba que a renda que você vai receber dos dividendos dos fundos imobiliários é maior do que se você investisse em um único imóvel de 300 mil reais. E aqui eu estou utilizando como base para o aluguel desse imóvel um percentual de 0,6 sobre o valor do imóvel, ou seja, 0,6 do valor que você pagou de 300 mil reais. E perceba que mesmo assim vai ser menos do que você receberia investindo em fundos imobiliários. E definitivamente os fundos imobiliários não são investimentos modinha, eles são ótimas opções de investimentos. Você não precisa abrir mão de investir em imóvel físico ou só investir no fundo imobiliário, você pode ter uma carteira diversificada. O que acontece é que os fundos imobiliários há um tempo atrás, eles só eram disponibilizados para investidores profissionais ou qualificados. E agora, qualquer pessoa que tem bons fundos imobiliários com menos de 10 reais, você já consegue investir. Só que é claro, fica aquela dica, se você está começando, sugiro você começar por investimentos de renda fixa, CDBs, Tesouro Selic. Se você quiser conhecer os fundos imobiliários, comece com uma parcela muito pequena, 10 reais, 20 reais, 50 reais, para você entender. Afinal de contas, os fundos imobiliários são investimentos de renda variável e as cotas, elas vão oscilar sim. E para quem está começando, isso não é uma coisa muito legal. Então comece por investimentos de renda fixa, depois você vai entendendo, vai colocando o pezinho na água e vai vendo se isso faz sentido para você. E me diz uma coisa, você já investe em fundos imobiliários? Se sim, já deixa aqui nos comentários quais são os fundos que você investe ou os fundos imobiliários que você gosta. E se você assistiu até aqui, já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso é muito importante para o canal e faz com que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas que queiram aprender sobre finanças, sobre investimentos e sobre fundos imobiliários. Se inscreva no canal também caso você não é inscrito ou inscrita, ativa o sininho, me siga em todas as redes sociais, TikTok, Instagram. Muito obrigado pela sua atenção, valeu, falou!